Agora, aonde deve ser definido esse ponto B? Bom, aonde que eu vou definir? Porque é fácil, né? Eu posso falar, estou aqui e devo chegar lá. Agora, a gente precisa saber aonde definir esse ponto B da organização, de tal forma que esse ponto B seja realmente relevante e que vai impactar em resultados econômicos e financeiros para poder a organização. Né? Então, muitas das vezes, a maioria ou muitas organizações definem metas que não são vitais para o negócio, ou metas completamente absurdas, seja de forma muito factível de atingir, ou metas que não são factíveis de serem atingidas e tem até um processo para poder estabelecer metas factíveis que vai compatibilizar a possibilidade real com demandas de mercado ou outras demandas quaisquer. Então, saber definir aonde queremos chegar é de fundamental importância para um desempenho da organização. Não adianta pegar e sair definindo metas para todos os lugares. Não. O que eu mais vejo em muitas coisas são organizações que você chega lá, vê 100 indicadores. Né? Aquele painel de bordo maravilhoso, parece até uma nave espacial. Quando eu vejo aquilo, a única coisa que eu tenho plena e absoluta certeza é que não é gerenciável. É impossível algumas pessoas gerenciarem tantos indicadores e trabalhar realmente focado para a obtenção daqueles resultados. É impossível. A gente precisa ter prioridades. Pode até ter vários indicadores, mas quais são os 4 e 5 indicadores vitais para o meu negócio? Esse sim eu vou gerenciar. Os outros, se der, eu olho. Se não, não tem problema. É a mesma coisa. Eu quero saber o meu processo de saúde, eu não preciso medir todo dia o tamanho da minha orelha. Né? Agora, colesterol, pressão, triglicéridos, por exemplo, são indicadores vitais para poder medir a saúde da organização. Então, isso é fundamental para saber aonde definir esse ponto B. Para começar a falar um pouco aonde definir esse ponto B, vamos falar um pouco de processo. O que é processo? Processo das organizações. Processo, de forma extremamente simples, é um conjunto de tarefas estruturadas que transformam entradas em saídas. Um projeto de manutenção. Você vai pegar um equipamento que está indisponível, executar um conjunto de tarefas e sair com a disponibilidade daquele equipamento. Ok? Então, isso é processo. Transforma entradas em saídas. Um processo de compras. Você entra com uma entrada de uma solicitação de compra, executa um conjunto de tarefas e disponibiliza aquele produto naquele final. Então, processo é justamente isso. É o que transforma entradas em saídas, de forma genérica. Isso para todos os aspectos da organização e a gente vai ver nos próximos slides. Agora, qualquer que seja o processo que nós vamos ver à frente, ele tem que ter objetivos. Qual que é o objetivo de um processo de manutenção? Qual o objetivo de um processo de suprimentos? Qual é o objetivo de um processo comercial? Qual o objetivo de um processo de gestão de pessoas? Então, qualquer que seja o processo, a gente tem que saber claramente responder qual é o objetivo do processo na qual as pessoas fazem parte. E a maioria das pessoas, das organizações, se perguntar qual é o objetivo da sua função e quais são as suas prioridades, muitas delas não vão saber responder. Vão responder os meios e o que elas fazem, mas de forma nenhuma vão saber claramente qual é o objetivo do processo dela nas organizações. Então, muitas das vezes acontece isso. Então, o fator crítico é você saber qual é o seu processo, independente se nível macro ou micro, e saber responder claramente quais são os seus objetivos. Para quê? Para que nesses objetivos dos processos sejam estabelecidas metas, ou seja, estabelecer o ponto B, que
a gente vai ver, é estabelecido através dos indicadores. E ao alcançar essas metas, a gente tem resultados que, no encadeamento lógico das coisas, no final vai refletir num resultado econômico e financeiro. Sempre, qualquer pessoa na organização deve pensar o que eu faço, qual é o meu objetivo e como eu posso ajudar a maximizar as vendas com margem e otimizar os custos. Porque nesse encadeamento é que a gente tem o resultado econômico e financeiro da organização nessa integração de processos. Bom, então, isso é processo. Tem entradas, batidas no liquidificador, geram saídas. Essas saídas, a gente tem objetivos definidos, estabelecemos metas e geramos resultados, que devem impactar no resultado econômico e financeiro da organização. Agora, quais processos são esses? Quais são os processos vitais da organização? Aqui a gente tem a cadeia de valor de Porter, que são processos que vão agregar valor ao negócio e ao cliente, e nesse encadeamento os produtos e serviços gerarão margens e, consequentemente, a lucratividade da organização. Então, aí entra outros aspectos que não seria o tema aqui, mas em função do posicionamento estratégico da organização, se ela vai competir com base em nicho de mercado, com base em liderança em custos, uma diferenciação focada independente disso, a gente modifica toda a cadeia de valor da organização e os processos, colocando mais firulas ou menos firulas para poder ter esse posicionamento estratégico. Mas o que a gente vai falar aqui é o seguinte: a cadeia de valor da organização é dividida em atividades primárias e atividades de suporte. As primárias são aquelas que estão no encadeamento da prestação do serviço ou fabricação, produção do produto. Então a gente tem a logística interna, operações ou produção, logística externa, marketing e vendas, serviços pós-vendas, e aqui nas atividades de suporte que suportam e que geram robustez aos processos primários, tem toda a parte de infraestrutura da organização, gestão de pessoas, de recursos humanos, desenvolvimento de tecnologia, aquisição. Então, para cada um desses processos vitais, claro que dependendo de qual organização, se é varejo, se é industrial, essa cadeia de valor é customizada, aqui está de forma genérica, a gente precisa saber como é a integração desses processos. Essa integração, quais são os objetivos de cada um desses processos, quais são os indicadores que vão possibilitar medir o alcance desse objetivo ou não, estabelecer metas e assim entrar para toda a parte do método de gestão. Então, precisamos estabelecer objetivos para todos esses processos da cadeia de valor que no final vão refletir na margem da organização. Bom, então esse ponto B, ele deve ser definido para os indicadores de desempenho que permitem medir numericamente se o processo está alcançando seus objetivos e impactando nos resultados econômicos e financeiros da organização. Então tem uma máxima que a gente só gerencia aquilo que se mede. Se a gente não tiver medidas para ver o desempenho, se alcançamos ou não nossos objetivos, a gente está tomando conta. Gerenciar é alcançar metas. E alcançar metas, naturalmente, temos que ter indicadores que possibilitem saber se estamos ou não numericamente alcançando aqueles objetivos. Achar que está bem, achar que está mal pelo feeling, isso não funciona, principalmente nesse aumento de competitividade e de tudo. Se a gente não tiver uma arquitetura de indicadores e saber certo os números que precisam ser alcançados em vendas, margem, produção, custo, desempenho de pessoas, se a gente não souber isso, com certeza o final, o resultado econômico e financeiro vai ficar prejudicado. E aí, vocês podem até perguntar, mas é só resultado econômico e financeiro? Não, não é.
Só que resultado econômico e financeiro é o que vai impulsionar qualquer organização. Se você tiver prejuízo, não é? Sequenciais, você não vai poder fazer investimento, você vai ter que demitir, você não pode investir em aumentar as vendas. Então, se você não tiver resultado econômico e financeiro, a saúde da organização fica comprometida. Porque é o resultado econômico e financeiro positivo que vai possibilitar a sustentabilidade e perenidade da organização e, consequentemente, o crescimento estruturado dela. Bom, então eu vou colocar aqui só como um exemplo de ponto B. Vamos pegar um processo de suprimentos. Objetivo: fornecer insumos com o menor custo possível, evitando ruptura de fornecimento e com menor valor de capital empregado. Ou seja, um estoque administrável menor, de tal forma que vai reduzir a necessidade de capital de giro da organização. Então, a partir desse objetivo, eu dei só 2 exemplos de indicadores, existem outros. O indicador taxa de inflação interna e giro de estoque. Então, o ponto A foi de X% no trimestre, o ponto B, que seria a meta, teria que ser de Y% no trimestre. E giro de estoque estava em X, eu preciso chegar em Y. Então, isso daqui é fundamental, a gente saber, para cada processo da cadeia de valor, qual é o objetivo real. Desse objetivo real, quais são os indicadores que vão medir eficazmente o alcance dos objetivos, levantarmos dados do ponto A e estruturarmos o nosso